Olá, meus queridos alunos, professor Samuel aqui falando com vocês. Eu tenho que, infelizmente, gravar esse vídeo porque eu não vou estar presencialmente com vocês no sábado. Só para poder esclarecer, eu estou passando por um problema de coração e no dia 11, na sexta-feira, eu vou fazer uma cirurgia do coração e por causa disso eu vou ficar indisponível para estar presente no sábado. Uma enfermidade grave que eu estou passando e a única cura que tem é se eu fizer um procedimento cirúrgico e como foi agendado para o dia 11, eu infelizmente não posso me ausentar. Por isso, a convite do Libre, optei por gravar, deixar registrado aqui algumas dicas importantes para vocês, que será passada no sábado para que vocês possam pegar algumas dicas importantes de ética. Então, vamos começar, vamos lá. Eu selecionei para vocês algumas dicas importantes em relação à ética profissional, tá? Eu diria para vocês que algumas partes da ética profissional, algumas partes do estatuto, por exemplo, são extremamente relevantes e que costumeiramente caem bastante em prova. Vou destacar alguns deles para vocês. O primeiro tem a ver com a questão da incompatibilidade e do impedimento. Essa é uma temática fundamental, é uma temática muito cobrada em prova. E algumas dicas muito importantes para a prova de vocês têm a ver com as hipóteses em que a pessoa será um agente público, entretanto, ela não será considerada incompatível ou ela não será considerada impedida de exercer a atividade da advocacia. Só para poder relembrar, o que é incompatibilidade, o que é impedimento. A incompatibilidade é uma proibição total, o impedimento é uma proibição parcial. Então, quem é incompatível não pode ter inscrição nos quadros da OAB. Quem é impedido pode, entretanto, não vai poder advogar nem a favor nem contra certos tipos de pessoas. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como é que isso funciona. Mas, a priori, o conceito básico que você deve memorizar é essa: incompatibilidade, proibição total, impedimento, proibição parcial. Quais são as dicas importantes para vocês? O Estatuto ele tem a lista de pessoas que são incompatíveis: militares, policiais, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, serventuários, conselheiros dos conselhos do Tribunal de Conta. Tá? Esse é o rol que você deve saber para a prova, que obrigatoriamente você deve conhecer, que geralmente cai na prova da OAB. Mas uma dica importante tem a ver com uma arguição, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada pelo STF, que está escrito lá, está transcrito lá o número dela dentro do Estatuto, que estabelece, essa é a dica importante para vocês, nossa primeira dica, tá? Que os juízes eleitorais, que são oriundos da advocacia, não são incompatíveis com a atividade e podem se inscrever nos quadros da OAB. Você sabe que quem é juiz não pode ser advogado. Entretanto, o STF já estabeleceu que quem é advogado, tá, e preenche o quadro de juiz dentro da magistratura eleitoral, ele pode sim continuar advogando, ele pode manter o seu registro ativo nos quadros da OAB. Qual é a lógica para juiz eleitoral, que é oriundo da advocacia, conseguir ainda advogar? Tem a ver com a sazonalidade do exercício dessa atividade. Você sabe que a Justiça Eleitoral, ela não tem magistrados próprios, ela empresta magistrado de outros tribunais. Isso acontece porque a Justiça do Trabalho ela tem um ápice de atividade laboral em determinados períodos do ano, que são os períodos eleitorais. Por causa disso, a legislação vai estabelecer que, como o advogado ele só vai atuar enquanto juiz eleitoral em determinados períodos, consequentemente, ele pode manter sua inscrição ativa. Essa é a primeira dica, isso não está escrito no Estatuto, tá? Isso daí foi uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Outra dica importante para vocês tem a ver com impedimento. Nós temos duas hipóteses dentro da lei que tratam sobre impedimento. A primeira hipótese tem a ver com quem é agente público, quem é servidor público. Quem é assistente administrativo de uma escola pode advogar? Sim, ele só não pode advogar contra a fazenda que lhe remunera. Então, quem é agente público, por via de regra, pode advogar se não tiver uma função militar, se não tiver uma função de direção, uma função que tenha poder de decisão, pode advogar, só não pode advogar contra a fazenda que lhe remunera. Quem é parlamentar, vereador, quem é deputado federal, deputado estadual, pode advogar? Sim, ele só não pode advogar nem contra nem a favor da administração pública. Dos poderes públicos não pode advogar, nem contra nem a favor. Tá? Para quem é vereador, para quem é deputado, se ele pertencer à mesa diretora, ele é incompatível. Se ele for presidente da Câmara de Vereadores do município, ele é incompatível. Agora, se ele for só um vereador, mas não tiver uma função de direção dentro da Câmara, aí ele é impedido. Ele pode advogar, mas não pode advogar nem a favor nem contra o poder público. E olha só que interessante,
Quando se trata de um agente público, um servidor público, um concursado, por exemplo, ele pode advogar, mas ele não pode advogar contra a fazenda que lhe remunera. Ou seja, se ele é concursado do município de Belém, ele pode advogar, ele só não pode advogar contra o município de Belém, mas pode advogar contra o Estado do Pará, pode advogar contra a União. Agora, se ele for vereador do município de Belém, ele não pode advogar nem contra o município de Belém, nem contra o Estado, nem contra a União. Essa é a dica importante para vocês. É notar que para quem é parlamentar, essa proibição de advogar ou a favor ou contra o poder público, ela é total. E para quem é concursado, para quem é agente público, essa proibição de advogar contra o poder público, ela é parcial. Depende do organismo no qual ele está vinculado. Mas uma pergunta que tem caído bastante em prova tem a ver com os agentes públicos que podem advogar contra a fazenda que lhes remunera. O Estatuto ele prevê que nós temos alguns agentes públicos que, embora sejam concursados, embora tenham estabilidade, eles estão autorizados pela lei a advogar contra a fazenda pública, mesmo aquela que eles estão vinculados. É o exemplo dos professores dos cursos jurídicos. Quem é professor de curso jurídico, que trabalha para o poder público, pode advogar contra a administração pública. Tem uma pergunta que cai bastante em prova. Um professor do curso de Direito da UFPA, ele pode advogar contra a União? A resposta é sim, ele pode. Ele pode advogar contra a UFPA? A resposta é sim, ele pode. Então, essa regra de proibição do agente público de advogar contra a fazenda que lhe remunera, ela não é extensível aos professores de curso jurídico. Dica muito importante, essa regra só é aplicável se ele for um professor de curso jurídico. Se ele for professor do curso de História, ele é impedido. Se ele for professor do curso de Filosofia, ele é impedido. Ele só é permitido se ele for professor do curso jurídico, professor do curso de Direito. Segunda dica muito importante para vocês, que é relevantíssimo. E o coordenador do curso, será que ele pode advogar? O coordenador do curso ele ocupa uma função de direção. E se você for lá na lista de incompatibilidades, você vai ver que quem tem função de direção na administração pública é incompatível com a atividade advocatícia. Então, uma pergunta que é muito em prova aí: o coordenador do curso pode advogar? O diretor do Instituto de Ciências Jurídicas pode advogar? A resposta a essa pergunta é depende. Essa é a resposta. Tá? Não é nem sim, nem não. A resposta é depende. Por que depende? Porque dependerá da autorização do Conselho Seccional. Então, o coordenador do curso ele pode pedir para se inscrever nos quadros da OAB e o Conselho Seccional irá analisar e se manifestar. Esse conselho pode autorizar ele a se inscrever ou o conselho pode não autorizar a se inscrever. Então, quem é diretor de Instituto de Ciências Jurídicas, quem é diretor de faculdade de Direito, quem é coordenador do curso, vai depender do Conselho Seccional. Agora, quem só é professor, mas não tem uma função de direção, esse está liberado. Esse pode advogar plenamente, mesmo contra a fazenda que lhe remunera. Então, essa dica de incompatibilidade e impedimento é algo muito importante. Não esqueça de ir lá na lei e fazer uma leitura completa dos dispositivos que tratam sobre incompatibilidade e impedimento, que elas são regras extremamente importantes. Bem, outra questão que também cai bastante em prova tem a ver com o advogado empregado e com a sociedade de advogados, tá? Algumas dicas são extremamente relevantes para vocês. Quando se trata de sociedade de advogados, o que você deve ter em mente? Sociedade de advogados só pode ser formada exclusivamente por quem é advogado. Não pode ter na sociedade de advogados um sócio que não seja advogado. Essa é uma dica extremamente importante que eventualmente cai em prova. Outra, que é extremamente relevante também. Aonde é que você vai registrar os atos constitutivos para poder criar uma pessoa jurídica que seja uma sociedade de advogados? Você aprende lá no Direito Civil que para poder criar uma pessoa jurídica, você deve registrar os seus atos constitutivos no cartório de pessoas jurídicas. Entretanto, para a advocacia, você registra na OAB, tá? Você registra a pessoa jurídica, os atos constitutivos na OAB, e quando você faz esse registro, nasce a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica ela pode ser uma sociedade com vários sócios, ou ela pode ser uma sociedade unipessoal, tá? Uma sociedade unipessoal de somente um advogado, que é uma novidade que foi introduzida recentemente dentro do Estatuto, que autorizou ao advogado, quando ele atua sozinho, a constituir a pessoa jurídica, mesmo ele sendo o único sócio, o único proprietário da pessoa jurídica. Essa é uma dica extremamente importante. Outra, advogado empregado. O advogado ele pode ser empregado seletista. Qual jornada de trabalho? 20 horas semanais, 4 horas por dia. Essa é a jornada de trabalho padrão. Pode ser superior?
Pode, se tiver previsto dentro de um contrato, se tiver previsto em um acordo coletivo, se tiver previsto algum ato normativo coletivo da categoria, ele pode trabalhar mais de 4 horas diárias, mais de 20 horas semanais. Se não tiver previsto nada, então a jornada de trabalho dele é exatamente de 20 horas semanais, 4 horas por dia. O que ultrapassar além disso, o que ultrapassar além das 20 horas, caso não esteja estabelecido de maneira diferente no contrato, ele está fazendo horas extras. Aí o que diz o estatuto? As horas extras para o advogado não é de 50% conforme está escrito na Constituição, não é, é de 100%, tá? O adicional de horas extras para advogado é de 100%, não é de 50%. A Constituição ela fala de no mínimo 50%, pode ser ampliado e para advogado foi ampliado, portanto é de 100%. Outra dica importantíssima também, tem a ver com trabalho noturno. O advogado pode trabalhar noturnamente? Pode. Só que se ele trabalhar noturnamente, ele vai ter que ganhar um adicional. Esse adicional ele é superior àquilo que está previsto na CLT. Porque o adicional noturno na CLT é de 20%. E para o advogado empregado é de 25%. O adicional para o advogado empregado é de 25%. Outra dica importante em relação ao trabalho noturno. Você aprende lá na CLT, em Direito de Trabalho, que o trabalho noturno ele começa às 22 horas de um dia e se estende até as 5 horas do dia seguinte. Para o advogado, você antecipa 2 horas, começa às 20 horas de um dia e vai até as 5 horas do dia seguinte, tá? O normal na CLT é 22 às 5, mas para o advogado é de 20 às 5, tá? Essa dica em relação ao tempo que computa como trabalho noturno para o advogado é extremamente importante. Já começa o trabalho noturno para o advogado às 8 horas da noite, ou seja, às 20 horas. Dali em diante, por cada hora, 52 minutos e 30 segundos, ele vai receber um adicional de 25% pela atividade que está sendo realizada. Essa dica também é extremamente importante, essa que está diretamente relacionada ao advogado empregado. Bem, a CLT, quando ela foi reformada lá em 2017, ela mudou um conceito do que é jornada de trabalho. A jornada de trabalho para a CLT hoje é o período em que a pessoa está realmente exercendo atividade laboral. Entretanto, para o Estatuto da Advocacia, para o Estatuto da OAB, a jornada de trabalho do advogado empregado é 2 coisas. O período que ele está realmente trabalhando, o período que ele está exercitando a atividade laboral. E 2, o período em que ele está à disposição. Mesmo que ele não esteja no ambiente de trabalho, mesmo que ele não esteja no escritório, se ele tiver em algum outro local e ele estiver à disposição, aguardando ordens do seu empregador, ele está cumprindo jornada de trabalho. E, portanto, esse período deve ser computado como jornada de trabalho ordinária. Se por acaso ele está ultrapassando as 4 horas diárias ou as 8 horas diárias, se assim for previsto no contrato, ele está fazendo hora extra e, consequentemente, o advogado ele vai ter que receber um adicional de 100% por essa atividade que ele está realizando. Essa também é uma dica extremamente importante e relevante para a prova de vocês. Bem, cai muito em prova também as questões relacionadas às prerrogativas do advogado, tá? Essas prerrogativas são muito básicas, coisa muito simples, que você fazendo a leitura da lei você vai conseguir matar rápido, que tem a ver com a livre circulação do advogado no ambiente do tribunal. Ele pode ir para além dos canceros, ele pode se dirigir ao magistrado, ele não precisa de autorização, ele não precisa fazer agendamento com o magistrado para poder ser atendido pelo juiz, ele pode acessar os autos do processo, mesmo de processos findos, ele pode acessar pelo prazo de 10 dias, mesmo sem procuração ele pode fazer esse acesso, independentemente de qualquer tipo de autorização do Poder Judiciário do magistrado. Essas dicas também são extremamente relevantes para vocês. E, para poder já dar algumas dicas finais, é extremamente importante que você lembre e que você conheça como é que funciona o sistema OAB, tá? O órgão OAB, isso é extremamente importante. E o órgão OAB, ele é uma entidade que existe de maneira federativa. Isso significa que você vai ter que aprender que a OAB ela tem um poder central que coexiste com poderes regionais. É assim que a OAB está organizada. Isso é muito importante para a prova de vocês compreender essa organização. Esse poder central é o que nós chamamos de Conselho Federal da OAB, é a OAB Nacional. E os poderes regionais são justamente os conselhos seccionais e as subseções da instituição. Algo muito importante que você deve memorizar, um padrão que você pode memorizar, que pode te ajudar na tua prova, é compreender que no sistema OAB você tem que aplicar o princípio da similitude.
Ou seja, a tua referência de funcionamento deve ser o Conselho Federal. O Conselho Seccional, ele funciona do mesmo jeito que o Conselho Federal. Tá? As subseções funcionam do mesmo jeito que o Conselho Federal. Então, uma dica para você é notar que os órgãos do sistema OAB, eles funcionam de maneira padronizada. Quer ver um exemplo? Tá? Nós temos a diretoria das seccionais e temos a diretoria do Conselho Federal. Essa diretoria, ela tem exatamente os mesmos órgãos e o mesmo número de pessoas. Quantos são? 5, tá? Então, a diretoria do Conselho Federal tem 5 pessoas, a diretoria do Conselho Seccional tem 5 pessoas. Quem são essas pessoas? O presidente, o vice-presidente, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro, tá? O diretor tesoureiro. Esses são os 5 cargos que compõem a direção do sistema OAB, tá? Então essa é uma dica muito importante para vocês, anotar que existe esse funcionamento padronizado entre o Conselho Federal e os conselhos seccionais. Essa é uma dica extremamente relevante. Então nós temos o poder central coexistindo com poderes regionais. É isso que é a forma federativa do sistema OAB. Pois bem, algo importante é você compreender como é que você escolhe esses diretores, como é que eles são escolhidos, tá? Bem, na OAB, os diretores eles são escolhidos mediante a eleição. É assim que funciona. Só que a eleição ela é diferente do Conselho Federal, ela é diferente do Conselho Seccional. Aí, quando se trata de eleição, nós temos uma distinção, tá? Por quê? Porque, primeiro, nós não votamos para presidente do Conselho Federal. A gente vota para presidente do Conselho Seccional. E aí vai a dica importante para a prova de vocês. As inscrições para a OAB, ela é por chapa, tá? Inscrições é por chapa. Então, quando as chapas são formadas, elas obrigatoriamente devem ter quem vai ser presidente, quem vai ser vice, quem vai ser secretário, quem vai ser diretor, tesoureiro, quem será conselheiro, quem será presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, a chapa, ela tem um monte de gente com um monte de cargo. Quando você for votar, você vota somente no presidente. Mas se aquele presidente daquela chapa ganhar, todo mundo que está na chapa também ganha. Todo mundo, inclusive quem vai ser conselheiro federal. Lá em Brasília, nós temos o Conselho Federal da OAB. Esse Conselho Federal ele é composto por delegações dos estados. Cada estado manda 3 conselheiros federais, viu? 3 conselheiros federais. Então, nós temos 3 conselheiros do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Amazonas. Todos eles têm exatamente o mesmo número de conselheiros. Mas como é que a gente escolhe esses conselheiros federais? É quando a gente vota para presidente do Conselho Seccional. Quando a gente vota para presidente desse Conselho Seccional, dentro da chapa dele também estão os 3 candidatos a conselheiro federal. Então, se eu voto no João como presidente da OAB Pará, todo mundo que compõe a chapa dele, todo mundo, inclusive de conselheiros federais, todo mundo ganha. É assim que funciona. Aí esses 3 conselheiros federais, quando forem para Brasília, é eles que vão fazer a votação de quem será o próximo presidente da OAB nacional. Então significa que os advogados votam diretamente para presidente dos conselhos seccionais, tá? Mas a votação para presidente do OAB Nacional, do Conselho Federal, ela é indireta, tá? Não é os advogados que votam, são os conselheiros federais que votam, mas os conselheiros federais, eles são votados e escolhidos dentro da chapa do Conselho Seccional. Essa dica também é extremamente importante, você compreender como é que funciona esse sistema de eleição de mandato da OAB, tá? O período de mandato da OAB é de 3 anos. Então, quem ganha as eleições, ganha um mandato de exatamente 3 anos, tá? Ele pode ser reeleito uma vez. É permitido uma reeleição e ele pode ficar um tempo total aí de 6 anos ocupando a função de presidente, de secretário, enfim, de vice-presidente da OAB. Portanto, essa dica do processo eleitoral, de como é que funciona, é extremamente relevante. Portanto, esse é o modo de funcionamento padronizado que existe entre o Conselho Federal e o Conselho Seccional. Algo muito importante para a prova de vocês é só compreender como é que funcionam as subseções. As subseções elas podem ter o tamanho de um município, elas podem ser um conjunto de municípios, ela pode ser inclusive menor que um município. Só que para poder criar uma subseção, deve haver no mínimo 15 advogados naquela localidade. E para essa subseção ter conselho, o conselho da subseção, deve haver no mínimo 100 advogados dentro daquela localidade, dentro daquele município. Esse número de advogados para você poder montar a subseção é importantíssimo. Para finalizar, não esqueçam,
Subseções são parte autônomas do Conselho Seccional, tá? Isso significa que você vota para presidente do Conselho e você vota também para presidente das subseções, para quem está dentro de uma subseção. Uma boa prova para vocês, desejo que dê tudo certo e que a gente possa logo se encontrar aí nos tribunais, nos cartórios, ajudando a sociedade, defendendo os interesses da coletividade. Muito obrigado por tudo.